Bem-vindo ao canal Mais Cifrão. Hoje vamos falar um pouquinho de uma história de empreendedorismo do Carlos Wizard. Ele escreveu vários livros, um deles foi esse aqui, Do Zero ao Milhão, Desperte o Milionário que há em você. A história de Carlos é uma história assim que todo brasileiro deve ler, deve procurar entender, porque ele é um vencedor, né? É isso que a gente precisa. Todo mundo que está começando hoje um empreendimento pensa assim, poxa, tantos desafios, tantas dificuldades de você empreender no Brasil, e às vezes você pensa assim, vou para outro país, vou para outra cidade, estou numa cidade pequena, não está dando certo, vou para uma cidade grande, não está dando certo. Mas entenda, tem pessoas que estão vencendo na cidade pequena, assim também como na cidade pequena tem pessoas que não estão vencendo. Nos grandes centros tem pessoas que estão vencendo, assim também como tem pessoas que também não estão vencendo. Então não é muito lugar, tem muito a ver com a persistência, com a mentalidade, né? Então Carlos Wizard, ele é de família humilde. Quando ele era pequeno, com 12 anos, ele falou assim, vou começar a trabalhar. Então ele começou a vender frutas de porta em porta nas vizinhanças do seu bairro. A sua mãe olhava ele assim, meio desconfiado, vendo ele trabalhar com 12 anos, mas o pai dele, que na época, né, era caminhoneiro, também comerciante, incentivava ele, vá Carlos, trabalhe, né? E ele começou a trabalhar, isso aí foi o início dele. Depois, além de vender frutas e verduras também de porta em porta, a mãe dele era costureira, costurava, ele também pegou e começou a ir de porta em porta também vender roupas que a mãe costurava. Então, ele começou de baixo, mas ele já começou com um olhar empreendedor. Ele com 12 anos, ele dizia assim, ele saía com o carrinho dele de frutas e verduras e dizia assim, ó, vou sair. Também, ele botava uma meta, só vou voltar quando tiver vendido tudo. Tinha dias que o movimento era mais fraco, então ele não conseguia vender tudo logo de imediato. Então ele caminhava mais no bairro, batia mais em portas, até conseguir a meta dele, que era vender tudo. Então ele desde de novo já tinha essa vontade de aumentar as vendas, de vender, de empreender, de vencer os desafios, que é o quê? De porta em porta, com certeza ele tomou muitos nãos. Estou vendendo uma fruta aqui, não quero hoje não. Então, mas ele insistia, batia mais portas até chegar no sim, não é? Então, algum momento da vida dele, quando ele era adolescente, passou 2 mormons na casa dele, bateu na porta, e aí ele conheceu esses mormons. Depois a família dele também começou a se relacionar mais com essa religião, e num desses momentos ele foi para os Estados Unidos, através desses mormons. Nos Estados Unidos ele estudou, fez faculdade, né? Se formou lá, arranjou emprego numa grande empresa, ele fez engenharia, depois trabalhou nos Estados Unidos, depois dessa empresa ele conseguiu uma transferência para o Brasil. Aí no Brasil ele também trabalhou um pouco, mas ele já tinha um filho, a esposa dele estava grávida, e aí ele estava com a vida, vamos dizer assim, organizada, né? Se formou nos Estados Unidos, tinha um emprego legal, só que ele foi demitido. E nisso ele chegou na casa dele, demitido, com a esposa grávida, e ele falou, poxa, tenho que fazer algo diferente. Tenho que empreender agora. Agora chegou minha hora de trabalhar, em outra coisa. Estou desempregado, tenho que correr atrás do dinheiro. Aí passou na cabeça dele o seguinte, olha, eu sei falar inglês bem, né? Então eu vou ensinar inglês. Só que ele começou com o que ele tinha. Ele começou a dar inglês, ensinar inglês na sala da casa dele. E aí começou poucas pessoas a aparecerem e ele falou, não, eu tenho que fazer uma estratégia para atrair mais pessoas. Aí ele pensou, poxa, como vou fazer isso? Aí ele pegou e pensou, vou botar uma faixa, aprenda inglês em 24 horas. Ele botou lá, aprenda inglês em 24 horas. Com certeza foi uma chamada bem atrativa, né? Todo mundo que olhar uma faixa dessa fala, poxa, no mínimo, fica curioso. E deu certo. Mas como ensinar inglês em 24 horas? A pessoa aprende inglês em 24 horas. Na verdade, não era bem dessa forma. Era da seguinte forma. Seriam 24 aulas, ou seja, em 24 aulas, de cada aula 1 hora. Ou seja, 24 horas divididas em 24 aulas. Em cada aula seriam 100 frases e
juntando esse período de 24 horas, seriam 2.400 frases. Todas essas frases com palavras comuns do idioma inglês, as mais usadas. E isso deu muito certo. Tanto é que depois ele começou já a encher sua sala, já tem uma condição financeira um pouco melhor, já começou a pagar suas contas, né, da família. E o pai dele era caminhoneiro, ele teve ideia de fazer várias apostilas, ir atrás, no estado dele, de vários professores de inglês e apresentar a apostila. Se ele estava ganhando bem, outro professor lá também que poderia ganhar bem também. Aí ele foi dando as apostilas, muitos professores recebiam ele e falavam, não quero. Mas ele falava, não, pode ficar com a apostila, se no final do mês você não conseguir ter um faturamento, você não vai pagar nada. Mas sempre os professores apresentavam para os alunos aquela apostila, muitos professores, muitos alunos começaram a aumentar seus alunos e ligavam para Carlos, eu quero mais outra apostila. Aí ele chegou a ter 100 professores e aí o negócio deu uma parada assim. Ele chegou com 100 professores e falou, poxa, não está crescendo ainda o máximo. Aí ele falou, agora em vez de professores, vou procurar pessoas que tenham capacidade empreendedora. E aí, quando começou a colocar empreendedores no negócio, o negócio começou a deslanchar e se transformou na maior escola de idiomas do mundo. Imagine um menino que começou vendendo frutas, construir uma rede de franquias de inglês sendo a maior do mundo. Imagine aí você, uma situação dessa, né? Uma vitória. E aí, pensou que estava no topo, mas com uma empresa de um grupo britânico o procurou e se ofereceu para comprar essa empresa dele. Ofereceu 2 bilhões de reais, se eu não me engano, em 2013. E aí ele vendeu essa empresa, pegou esses bilhões e falou assim, agora eu vou tirar aí um ano sabático, vai ficar, vamos dizer assim, de férias. Só que essas férias não demorou muito. Algum dos filhos dele o procurou e falou, vamos comprar outras franquias e voltar a trabalhar. Foi o que ele fez, aí ele começou comprou a Mundo Verde, produtos naturais. Depois teve a ideia de fazer uma franquia de escola de futebol, juntamente com o Ronaldo Fenômeno. E aí ele teve essa ideia, procurou o Ronaldo, sem saber se muito ia dar certo, mas o Ronaldo falou com eles, poxa, é um sonho que eu tenho, de ter essa franquia, deixar um legado. E o Ronaldo falou assim, Carlos, eu sou o fenômeno do futebol. E você, Carlos Luiz aqui, né? E você, Carlos, você é o fenômeno das franquias, né? Então vamos juntos fazer um negócio fenomenal. Então foi muito legal esse encontro. E aí surgiu a Ronaldo Academy, que aí começou muitas escolas de escolinha de futebol no Brasil e também na China, em vários países do mundo, né? Deu muito certo. Então eu estou contando para vocês aqui uma história de uma pessoa que saiu de baixo e se tornou bilionário, né? Mas tem uma coisa na história dele, que é a questão da educação financeira. Teve um momento que ele estava com várias franquias e ele juntou todos os franqueados para fazer um evento nos Estados Unidos. Só que quando ele estava lá, todo feliz que tinha chegado no topo ali, a esposa dele chamou ele num quarto de hotel lá nos Estados Unidos e falou, Carlos, você sabe quanto você tem na sua conta bancária? Ele achou que deveria ter lá, sei lá, muito dinheiro, né? Falou para a mulher, acho que eu tenho dinheiro suficiente. Ela, não, Carlos, você só tem 3 mil reais na sua conta bancária. E ali foi um choque de realidade para ele. Ele falou, poxa, eu pensava que eu tinha muito mais. Resumindo, né? Tudo que entrava ele reinvestia na empresa. A empresa foi crescendo, 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 mas ele esqueceu dele como pessoa física, né? Então, a partir desse momento ele falou, agora eu vou me organizar. Tudo que entrava, ele tirava uns 10%, vamos dizer assim, uma parte e guardava na conta dele. Até que com pouco tempo a conta dele engordou, né? Ficou milionário. É aí que tá. Essa educação financeira tá aqui, ó. O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro aqui, ele fala o seguinte, toda vez que você receber o dinheiro, você tem que tirar uma parte. Pode ser a 10ª parte e você guarda. Você tem que sempre se pagar primeiro e viver com os 90%. Quando esses 10% for engordando, crescendo, é o tempo que você vai pensando numa ideia de negócio. Quando esse dinheiro tiver já uma consistência, aí você agora vai investir em um negócio, mas não é qualquer negócio. É um negócio que você conheça bastante para não dar errado. Ou que você coloque nas mãos, invista em alguém que já conhece do ramo para dar certo. Então, eu quero dizer para você, assim, ele está ensinando aqui nesse livro, do 0 ao milhão. Mas ele é um brasileiro que alcançou os bilhões.
mesmo com tudo contra ele, né? Que ele não nasceu em uma família super rica. Então, mais uma mensagem para vocês aqui. Comece o projeto de vocês e não desistam, porque o sucesso está ao seu alcance.